estávamos mandando para cima, né? Agora o Senhor vai mandar para baixo, para nós. A bênção sobre a minha e a sua vida, através da ministração com o nosso irmão evangelista Joel. Convido a amada igreja, se coloque em pé. Vamos estar intercedendo pela vida do nosso preletor desta noite, na certeza que a palavra vai vir de acordo com a minha e a sua necessidade neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento que já passamos, ó Pai, da maneira que o Senhor tem trabalhado no nosso meio. Pai querido, agradecemos pelas ofertas em espécie, ó Pai, que foram levantadas aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe as finanças do Teu povo, ó Pai, suprindo a cada uma delas, ó Pai, e abençoando, meu Deus, também as finanças da Tua igreja, e nos dando sabedoria para que possamos administrá-la, Senhor, conforme a necessidade da Tua obra. Pai querido, agora que vamos ouvir a Tua santa, gloriosa palavra, quero interceder pela vida do Teu filho, ó Pai evangelista Joel, ó Pai, que vai ministrar esta palavra aos nossos corações. Usa ele poderosamente, ó Pai, na direção, na unção, no poder do Espírito Santo. Que não seja ele, mas o Teu Espírito Santo através da boca dele, ó Pai, falando com a Tua igreja. E repreendemos todo espírito de inquietação, de perturbação, ó Pai, que queira atrapalhar este momento especial, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós já agradecemos por esta palavra que vamos receber. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor, amados. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido, estarmos aqui para juntamente louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Trago a saudação do meu pastor José Taide. Ele sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Também trago a saudação da minha esposa, da minha família. Eles não puderam estar hoje conosco, que está ocorrendo o congresso de senhoras ali na igreja. Minha esposa participa ali, está conversando com o pastor Ronaldo. Deus me agraciou com 2 filhos, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, os 2 estão trabalhando na obra do Senhor Jesus. Minha filhinha, apesar da pouca idade, está com 12 anos, mas já está ajudando nas crianças. Meu filho com 15, também é músico na igreja. Foi uma grande bênção para nós, e eles estão ali fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite com os irmãos. Queria pedir para os irmãos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Segundo Coríntios 10, 3 a 6. Os amados se encontraram? Amém. Amém. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos podem acompanhar. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Queria que os irmãos atentassem nessa parte. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, amados? Podem tomar seus assentos. Confesso que estou até meio desidratado aqui. Minha mão está suando tanto que a boca seca, a mão suando. Mas é uma grande responsabilidade. E hoje é uma responsabilidade dobrada, né? Estar aqui ministrando pela primeira vez e ainda no aniversário do nosso amado pastor. Agradeço grandemente pela confiança, pastor. O pastor. Agradeço também pela confiança aos amados irmãos, à amada igreja. Antes de começar a ministrar, eu queria falar um pouquinho dos irmãos, né? Nós nos conhecemos, o pastor Ronaldo já está precisando do fosfosol, né? Conheci o pastor Ronaldo, eu tinha 16 anos, amado.
16 anos nós conhecemos o pastor Ronaldo. E eu estava naquela fase, né, de... Não vou dizer novo convertido, porque nós nascemos na igreja, nascemos no berço evangélico, né? Mas naquela fase da adolescência que todo mundo conhece, né? Aqueles hormônios da flor da pele, e meu negócio era namorar. Queria namorar com todo mundo. E aí tinha umas irmãzinhas abençoadas na igreja do pastor Ronaldo, né? E assim que nós conhecemos o irmão Ronaldo. A gente ia lá para paquerar as irmãs, né? Naquela época eu digo que eu era evangelista, né? A gente ia lá para ganhar a alma para Cristo e a carcaça para nós. A gente foi promovido para pastor de uma ovelha só, né? Então a coisa mudou um pouquinho. Mas era uma grande bênção. E nós aprendemos muito com o pastor Ronaldo. Tem um pastor amigo meu que ele diz que amigos são como estrelas. Muitas vezes você olha para o céu e você não as vê. Mas elas estão ali. E quando você encontra com elas, quando você consegue enxergá-las, elas estão brilhando. Né? E assim é essa amizade. A gente se conhece há muitos anos, fica muitos anos sem se ver. Mas quando a gente vê, é aquela comunhão, é aquela alegria. Nosso irmão também fazia, acho que mais de 20 anos, bem mais de 20 anos que a gente não se via. E aí Deus preparou esse momento para nós estarmos aqui com os irmãos. E isso é um grande prazer, é uma grande honra. Né? Os irmãos falaram, ele lembrou que a gente ia tocar, né? O meu negócio era tocar, irmãos. O negócio era ser músico, né? Cheguei até a estudar na Fundação das Artes, e eu queria ser músico. Meu negócio era ser músico, era tocar. E o que me segurou na igreja realmente foi a música. Por intermédio do Joelzão, que a gente chamava, Joel Gordão. Um irmão que me ensinou música, começou a me ensinar música, e a gente começou a tocar, começamos a louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, e começamos a se envolver com a palavra do Senhor Jesus Cristo, através da música. Né? Então, amados, quando as pessoas estiverem louvando, estiverem tocando, louve a Deus pela vida de cada um. Ainda que músico é problemático, né? Eu sou músico desde a infância, a gente sabe que música às vezes é problemático, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é melhor ter-os dando trabalho aqui do que não tendo esse trabalho com eles lá no mundo. Amém, amados? Então vamos estar intercedendo por esse ministério, pois é o único ministério que vai perdurar até a eternidade. Amém, amados? Vamos lá então. Queria falar um pouquinho hoje com os irmãos sobre o meu maior inimigo, eu. Eu sou o meu maior inimigo. Baseado nesse texto, o Senhor Jesus Cristo me deu essa palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso maior inimigo, nós mesmos. Nós devemos levar cativo todo o nosso entendimento. Tudo nós devemos levar cativo à presença de Deus. Todos sabemos que o homem, ele tem uma mente fértil, uma mente produtiva, uma mente que não para nem mesmo quando estamos dormindo. Nós estamos dormindo e a nossa mente continua trabalhando. Ela não para. Os irmãos já se pararam para observar as crianças? Quando elas estão brincando? Criança tem uma mente fértil, né? A criança, ela brinca assim, você começa a ver as crianças, e quando você está observando a criança, quando você é pai, você começa a observar as crianças, elas começam a brincar, começam a viajar na sua imaginação, né? Viajar no seu mundo de fantasia, onde muitas vezes nós como pais temos que intervir para que elas venham ter um crescimento saudável. E frente a isso, eu faço uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta que não necessita de resposta. Os irmãos meditem aí. Quantas vezes nós já nos pegamos viajando em nossos pensamentos? Muitas vezes pensamentos bons, outras vezes pensamentos sombrios, pensamentos obscuros, pensamentos maus, a ponto de nós nos envergonharmos de nós mesmos, devido às coisas que estamos pensando. O Espírito Santo nos leva a rogar por misericórdia, e a palavra de Deus nos ensina que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. A razão desses fatos ocorrerem, amados, em nossa vida, é pelo fato de nós termos herdado uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica. Nos textos em que nós lemos, Paulo ele instrui a igreja de Coríntio que a nossa luta não é segundo a carne, que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, que devemos levar cativo todo entendimento, todo pensamento, toda imaginação, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
A palavra entendimento no original grego, não sei nem como que se pronuncia isso aqui, é meio enrolado, noema. E se relaciona à percepção, ao pensamento, à mente, ao intelecto, à disposição propriamente dita. Entendimento, nós podemos ter como pensamento, imaginação, faculdade que o espírito tem de imaginar. E aí nós pegamos alguns sinônimos de imaginação: construir, conceber na imaginação, formar no espírito, criar invenção, ideia, fantasia, devaneio. Uma outra definição também da filosofia e psicologia humanista nos diz o seguinte, que a imaginação é uma atração emocionante da nossa carne. Nos leva a vagar em nossos pensamentos, em nossas fantasias. Paulo, ele escreve acerca da nossa luta contra a carne e contra o espírito. Se os irmãos forem lá para Romanos 7, do 15 ao 25. Ele diz o seguinte: porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isto faço. E faço o que não quero, amados. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não eu faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que está em mim não está comigo, realizando o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isto faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus ombros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós devemos estar andando sempre segundo o Espírito. Pois Paulo, ele nos ensina que mesmo ele querendo fazer o bem, ele tinha uma guerra interior. E o bem que ele queria fazer, muitas vezes ele não conseguia fazer. E muitas vezes nós estamos na mesma situação. Nós até queremos fazer o bem, né? Mas quando nós nos apegamos, já estamos fazendo o contrário. A ponto do Espírito Santo acender aquela luzinha vermelha e começar a piscar. Opa, peraí. O que está acontecendo? Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe. Quando você faz uma coisa que não agrada o Espírito Santo de Deus, você sente imediatamente. É uma coisa... Você já fala, perdão, papai, sei que te desagradei. E aí nós vemos que nós devemos andar sempre segundo o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 16, nos diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós devemos ter o quê? A mente de Cristo. Pedimos pedir para Deus a mente de Cristo, para que nós possamos levar cativo todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento à presença de Deus. E tudo aquele que quer nos distanciar de Deus, nós possamos fazer o quê? Levar cativo, né? O que é levar cativo? O que os irmãos entendem por levar cativo?
Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto, não. O que os irmãos entendem por levar cativo? A irmãzinha aqui, o que a irmã entende por levar cativo? A senhora mesmo. É isso. Levar cativo. Levar preso, justamente. Levar cativo, você prender, você dominar esse pensamento. Quando você consegue dominar o pensamento, está tudo resolvido, né? Você passa a ter uma nova mente, uma nova visão. Romanos 8, 13 e 14 nos diz o seguinte: porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Foi dito aqui hoje, já que nós estamos, né, na realidade, numa batalha. Como foi lido também, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades que acampam nos reinos celestiais. E nesta batalha, Jeová Sabaote, o nosso general, ele nos garante a vitória. Só que nesta batalha, inclui nós alinharmos os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Pois Ele conhece todos os nossos mais íntimos pensamentos. O salmista deixou registrado no Salmo 139, de 1 a 10, que nos diz o seguinte: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não vendo ainda uma palavra na minha língua, eis que tudo logo o Senhor conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a sua destra me susterá. E muitas vezes nós pensamos que nós podemos esconder as coisas de Deus, né? E a Bíblia nos fala que antes mesmo de nós sermos formados, Ele já nos conhecia. Ele sonda, Ele conhece o nosso coração, Ele prova, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele vê se há em nós algum caminho mau. E muitas vezes nós queremos esconder do pastor, nós queremos esconder do nosso pai, nós queremos esconder do nosso amigo, né? Deles a gente até consegue esconder, mas de Deus ninguém se esconde. O homem, ele se encontra em constante luta, em constante batalha contra a sua natureza, a natureza adâmica. E Jesus, ele nos ensina o perigo de andarmos nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Marcos 7, do 20 ao 23, diz o seguinte: ele dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, amados, o que está fora, muitas vezes não está te atingindo. E muitas vezes o mal está onde? Dentro de nós mesmos. Por isso que eu disse que nós somos o nosso maior inimigo. O mal está dentro do homem. E se o homem não dominar os seus desejos, os seus sentimentos, ele está enfadado à morte. Em Mateus 5,28 nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo, isso Jesus falando, que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçá-la,
já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque o que se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe. Pois te é melhor se perder um dos teus membros do que o teu corpo todo ser lançado no inferno. E a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti. Porque te é melhor entrar sem um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Isso é uma hipérbole, né? Um exagero. Mas Deus falou dessa forma para que eles pudessem entender. E nós vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela não omite nada. Muitas vezes para nos ensinar. Eu queria falar um pouquinho sobre um homem, Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vejam só. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Fez muitas proezas, guerreou em nome do Senhor Jesus Cristo, levantou muitas vidas que ninguém dava valor nenhum, reinou sobre o seu povo durante muito tempo. Só que certa feita, diz a história, segundo Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Os irmãos conhecem a história de Davi. E diz que Davi olhou para aquela mulher. E nasceu um desejo no coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Olhou para uma mulher e a desejou. E aí nós vemos na história que Davi, tão grande foi o desejo que ele procurou saber quem era. Quem é aquela? E foram falar para ele quem era. Disseram para ele no 3. E enviou Davi perguntando por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Urias era um soldado de Davi. Davi conhecia Urias. Mas mesmo assim, Davi não controlou o desejo do seu coração. O 4 nos diz o seguinte: então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, grávida estou. Então enviou Davi Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E aí nós vemos, se continuarmos lendo esse texto, nós vamos ver que Davi tramou toda uma estratégia, né? Urias estava na guerra, longe de casa há tempos. Davi falou assim: vamos presentear o guerreiro. Que ele venha, manda trazer Urias. E Urias veio. E Davi disse para Urias: rapaz, você está aí há tanto tempo fora de casa, guerreando, né? Você é um bom soldado, estamos aqui fazendo uma conjectura. Tire esse dia de folga, vá para a sua casa, lave os seus pés, né? Tome um banho, faça essa barba aí, passe um perfume, vai lá. Fique esse tempo para estar com a sua esposa.
Mas Davi estava fazendo isso com segundas intenções. O soldado estava na guerra, há tempos já na guerra, sem ter contato com sua esposa. Como que se explicaria essa gravidez? E Davi insistiu novamente, ele não foi. Ele foi lá, não, mas não tem como, eu vou lá ficar com soldados. Isso não é lícito. Como que eu vou ser beneficiado e os meus amigos não? Né? Nós estamos em tempo de guerra, eu vou ficar com eles. E foi ficar com seus amigos. Davi chamou ele novamente, fez um banquete, preparou toda uma cerimônia, para que ele se alegrasse. Vai lá, fica com a sua esposa. Ele falou, não é lícito que eu faça isto. E não foi. E aí nós vemos que Davi pensou consigo, não tem jeito. O que nós vamos fazer? Chamou a Joabe, o capitão, e pediu para que ele colocasse Urias na frente da batalha. E quando ele estivesse na batalha ali, na batalha arregada, que todo o batalhão se afastasse, para que ele viesse a morrer. E ele realmente morreu. Davi se deixou levar pelo desejo do seu coração. Dias atrás, o pastor estava dando um ensino para os jovens. Eu trabalho também com jovens na igreja. E o pastor falou, não tem bom. Então, amados, tome cuidado. Esteja sempre na presença de Deus. Se afaste da aparência do mal. Certa feita eu estava aconselhando um jovem, e ele tinha problemas com bebida. Muito mulherengo, boêmio. E aí eu conversei com ele e falei, rapaz, ele falou, já não é que eu queira, mas eu gosto de beber, rapaz, sabe, eu gosto, eu me atraio por isso. Eu falei, se você gosta, se você se atrai, para que você fica indo então para os barzinhos? A Bíblia nos ensina nós afastarmos da aparência do mal. E aí nós vemos que Davi, um homem que Deus coloca que ele era um homem segundo o coração dele, se deixou levar pelos seus desejos, pelos seus sentimentos. Nós vemos registrado também em Gênesis 4, 5 a 8, dois irmãos, Caim e Abel. E diz assim a palavra de Deus. E para Caim, a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que decaíste o teu semblante? Se bem fizestes, não é certo que serás aceito? E se não fizestes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus falando para Caim. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso sentimento. E ele sabia do coração de Caim. Muitas vezes a gente, mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Ele também ofereceu o melhor da terra. A Bíblia diz que ele ofereceu as primícias da terra. Por que Deus não aceitou? Porque o Senhor sonda o nosso coração. Ele já conhecia o coração de Caim. Ele já conhecia as intenções de Caim. Tiago 1:13 ao 15 nos diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas a cada um é tentado
quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E foi o que aconteceu com Caim. Foi o que aconteceu com Davi. Gerou dentro do seu coração um desejo. Em Caim gerou o quê? Uma ira, ciúmes. E Deus ainda o advertiu: não se deixe dominar pelo teu desejo. E ele irado falou: sou eu guarda do meu irmão, e etc. Os irmãos conhecem a passagem. E aí houve o primeiro homicídio na Bíblia. E quando a gente vê tudo isto, existe também um remédio para isto, para que isso não aconteça. A Bíblia, como eu disse, ela é maravilhosa. Ela nos mostra o erro, ela nos mostra o engano, ela nos mostra o caminho que deve seguir, ela nos mostra que nós estamos enfermos, e ela mostra também o remédio. Romanos 8, de 1 a 4. Vamos ver o que diz lá. Romanos 8. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que era enferma pela carne, Deus envia seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. O inimigo das nossas almas, ele procura de todas as formas nos derrotar, nos atacar, nos afrontar. E a Bíblia diz que ele é o quê? Ele é acusador. Ele nos acusa a todos os momentos. Mas você deve sempre ter em mente que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Mas nós devemos andar sempre em espírito. Olha, diz, filhinhos, não pequeis. Não é para a gente pecar. Mas se porventura vocês pecarem, saiba que você tem um advogado no céu. Um justo juiz para estar intercedendo por vocês. Davi, ainda que ele tenha cometido aquele pecado, Deus levantou os seus servos para ir tratar com Davi. E quando o servo do Senhor Jesus chegou, ele contou uma metáfora ali, uma história para ele. E ele falou: rapaz, quem que é essa pessoa? Essa pessoa é digna de morte. Aí ele virou e falou: rei, essa pessoa é você. Aí Davi caiu em si. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. Deus, ele está pronto para nos perdoar todos os pecados. Ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar de todo o pecado, de toda acusação. Mas a consequência do pecado, amados, ela nos acompanha pelo resto da nossa vida. Portanto, nós devemos estar sempre andando em espírito. Devemos estar em Jesus Cristo, a cada dia mortificando a nossa carne, os nossos desejos, levando cativo todo pensamento, todo entendimento, e rogando ao Pai que nos dê a mente de Cristo, para que um dia nós possamos falar como Paulo: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Devemos andar em espírito em todo o tempo, amados, levando cativo todo entendimento, todo pensamento. O inimigo das nossas almas, ele usa muito isto, no nosso intelecto, na nossa mente, através dos seus sofismas, dos seus conselhos malignos, dos seus conselhos enganosos. E quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente um louvor antigo, o louvor da harpa cristã. Não sei se vocês utilizam a harpa. Se vocês tiverem aí 75 da harpa cristã, que nem diz o outro, eu até canto, mas não encanto, então os irmãos me tolerem aí. Diz assim, esta mensagem cantada: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. O sangue vertido na cruz do Calvário te purifica de todo e qualquer pecado. Amém, amados? Façamos como a palavra de Deus nos ensina. Tiago diz que nós não devemos somente ser ouvintes da palavra, mas ser praticantes da palavra. Porque aquele que só ouve é como uma pessoa que olha a sua face no espelho e daqui a pouquinho já se esqueceu dela. Então nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso guia. Ela tem solução para todos os nossos problemas.
Então nós devemos estar firmados a cada dia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu agradeço por essa rica oportunidade, amados. Confesso que estava aqui tremendo aqui, com a boca seca, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá graça, né? E eu tenho um testemunho aqui para contar para os irmãos, para fechar, para finalizar. Eu sou enfermeiro de formação, socorrista de coração. E eu tive a oportunidade de ir para a África, para Burkina Faso. E eu cheguei ali como enfermeiro. Falei, eu vou resolver os problemas da galera aqui, né? Aquela carência total. E aí eu me deparei, amados, com situações. Trabalhei 22 anos e quase 23 anos aqui no Hospital Santa Catarina, aqui na Paulista. Me aposentei lá, em dezembro. Eles me desligaram em novembro, dia 19 de novembro do ano passado. Dia 4 de dezembro saiu minha aposentadoria. E antes de sair da aposentadoria, eu recebi um convite para retornar na África novamente. Aí eu falei, rapaz, eu estou trabalhando. E aí eu tentei ajeitar lá, eu tinha uma flexibilidade, que eu era supervisor lá no hospital. Eu falei, a gente não consegue fazer uma mudança, tal. Eu mexi os pauzinhos lá e consegui pegar 20 dias. Aí eu falei, eu vou. E voltei novamente para aquele país. Deus realizou grandes coisas ali, amados. Não porque eu tenha feito, mas porque Ele é Deus. E eu já estava numa situação, amados, trabalhando ali naquele hospital, que eu não queria mais estar ali. Eu queria estar fazendo a obra. Eu queria estar na igreja no domingo, mas eu trabalhava à noite, eu tinha que estar lá. Eu falei para minha esposa, estava conversando informalmente com um advogado. Ele falou, rapaz, seu tempo já deu para você se aposentar. Eu falei, rapaz, será? Eu nunca nem pensei nisso. Aí ele falou, não, mas peraí, vamos fazer aí. Fez uma conta rápida lá. Não, já deu. Se você for ver, até já passou. Eu falei, se passou, então dá entrada. Eu falei para minha esposa, eu vou aposentar. Ela falou, você é doido? Vamos aposentar, seus filhos tudo novo aí, tudo criança. Eu falei, não sei, eu sei que eu vou aposentar. Encaminhei os documentos para ele e fui para a África. Estava lá, ele chegou e me mandou uma mensagem, eu preciso de tal e tal documento, mudou algumas coisas aqui, eu preciso de documento. Eu falei, rapaz, eu não estou no Brasil, eu estou na África. O que você está fazendo aí? E aí contei para ele. Liguei para o meu filho, falei, filho, tem uma caixa assim, 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 pega os documentos e manda a foto para mim. Mandou a foto, eu mandei para ele. Eu retornei em setembro da África. Passou um mês e fui mandado embora. Aí eu fui numa igreja e falei assim, agora eu estou trabalhando para o patrão dos patrões. E ele me aposentou, amados. Havia já conversado com 2 advogados, ele falou, não adianta, filho, você é muito novo ainda. Você está com 50 anos, como que você vai aposentar? Você vai ter que pagar pedágio, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando você coloca um desejo no seu coração para fazer a obra de Deus, Ele se responsabiliza, amados. E aí eu me aposentei. E aí recebi outro convite para voltar novamente para a África, para estar fazendo o mesmo trabalho que a gente fez ali, ajudando o pessoal, fazendo curativos, etc. Levando a palavra do Senhor Jesus. Na última vez que nós fomos, muitos muçulmanos se converteram, amados. Você não sabe o que é isso. E aí eu falei, tá bom, amado. Eu falei, só que assim, a aposentadoria vem, só que com a aposentadoria também vem um corte no salário. Aí eu falei, rapaz, dessa vez não vai dar, porque é uma viagem cara, eu não vou ter recurso para fazer essa viagem dessa vez. Ele falou para mim, reserva a data na sua agenda. Tá bom, vamos reservar. Marquei lá, segunda quinzena de outubro até novembro, marquei lá, deixei os dias marcados. Não pega nenhum compromisso nessa data. Falei, tá bom. Aí eu falei, só que eu acho que não vai dar para ir não. Sábado passado eu entreguei os documentos. Segunda quinzena de outubro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, estaremos retornando ali para fazer a obra do Senhor Jesus.
Ontem eu estava no culto, eu estava de manobrista ontem, né? Estava tendo uma festa numa comunidade que tem para baixo da igreja, e a festa das irmãs, e os irmãos chegando, e a gente tem um terreno lá que a gente estaciona o carro, e o pessoal de lá, e tiveram que colocar no corredor. Eu fiquei mais no estacionamento manobrando, tirando os carros para o pessoal poder sair, do que no culto. Eu cheguei na porta, finalzinho da mensagem, a irmã ministrando. Eu parei na porta e falei, Jesus, fala comigo. Ela estava entregando uma mensagem. Eu falei, Jesus, fala comigo. E ela começou a profetizar para um, profetizar para outro, lá na porta. Aí ela foi entregar o microfone e ela deu uns gritos, Joel! Joel! Grande é a obra que nós temos para fazer. Isso foi um conforto para mim, amados. Porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, amados. Mesmo tendo aposentado, com 51 anos, consegui me aposentar, em outubro eu completo 52, e nada tem me faltado, amados. E o Senhor Jesus Cristo preparou todas as coisas. Da última vez que eu fui, só a viagem, só a passagem, nós gastamos 6 mil reais. É uma viagem cara, mas vale cada centavo, amados. Então eu rogo a oração dos irmãos, para que Deus prepare todas as coisas. Esta semana o inimigo estava furioso, furioso, furioso. Por 3 vezes eu quase me acabei com o carro. Estava eu e meu irmão, ali no Morumbi. Do nada, o rapaz chega e atravessa na minha frente com tudo. Só deu tempo de eu puxar. Só puxei o volante assim, ó, pisei no freio, o carro atravessou no meio da avenida e o cara foi embora. Descendo a Nossa Senhora da Encarnação, ia pegar minha esposa bem devagarinho. Quando chega em frente do posto de gasolina, um motoqueiro vlam na minha frente. Aí eu falei, Jesus, a fúria do inimigo está grande, mas Tu és poderoso. Tu és maior do aquele que está no mundo. Amém, amados? Então eu rogo a oração dos irmãos, porque eu sou carente das orações dos irmãos. Os irmãos estejam orando pelo irmão Joel, pela minha família, para que Deus cuide da gente ali naquele local, para que Ele cuide da minha família aqui, enquanto eu estiver ali, né, que eu sei que Ele vai cuidar. Ele é fiel e justo pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ainda que nós, como seres humanos, como falhos, não consigamos estar fazendo tudo com excelência para Ele, como Ele deve ser honrado, como Ele deve ser magnificado, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja orando pelo irmão Joel, em nome de Jesus.